Muito bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Espero que sim. Hoje estamos aqui iniciando mais um dia aqui, nossa leitura diária da Palavra de Deus, para poder aprender um pouco mais com o que as Escrituras têm a nos dizer e aplicar esses princípios de alguma maneira em nossas vidas. Então é muito gratificante acordar todas as manhãs. A gente está aqui sempre 5 horas, né, com esse propósito. Então hoje aqui a gente vai estar lendo o capítulo 17 de Levíticos e tentar absorver o máximo de conteúdo que a gente pode desse capítulo aqui. De alguma maneira a gente consiga aplicar em nossas vidas. Então quero agradecer você que está fazendo parte desse momento conosco, de você que está assistindo esse vídeo. Espero que de alguma forma Deus ele possa te abençoar com essa palavra, com essa leitura de hoje. Tá? Então vamos iniciar aqui, capítulo 17, versículo 1, que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Isto é o que o Senhor ordenou. Se algum israelita de nascimento sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito em qualquer lugar dentro ou fora do acampamento, em vez de levá-lo à entrada da tenda do encontro e apresentá-lo como oferta ao Senhor, será tão culpado quanto um assassino. Derramou o sangue e será eliminado do meio do povo. A finalidade é evitar que os israelitas sacrifiquem animais em campo aberto. Isso garantirá que levem os sacrifícios ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, para que ele os apresente ao Senhor como oferta de paz. Então o sacerdote derramará o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. E não deverão mais oferecer sacrifícios a ídolos em forma de bode, cometendo prostituições. Esta é a lei permanente para eles e deverá ser cumprida de geração em geração. Deles também a seguinte ordem: se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês apresentar um holocausto a outro sacrifício, mas não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-los ao Senhor, será eliminado do meio do povo. E se algum israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês comer sangue, sob qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e eu eliminarei do meio do povo, pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Por isso, eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, e nem vocês e nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou uma ave que lhes é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e cobrirá com a terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso eu lhe disse aos israelitas: jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue, e quem consumir sangue será eliminado. E se um israelita de nascimento ou um estrangeiro comer a carne de um animal que morreu de forma natural ou que foi despedaçado por animais selvagens, lavará as roupas e se banhará com água, e ficará cerimonialmente impuro até o entardecer, mas depois disso estará puro. E se contudo não lavar as roupas e não se banhar, será castigado por causa do seu pecado. Então, aqui se encerra o capítulo 17, e vamos aqui ao entendimento que a gente tem. Então, antes de passar aqui o meu entendimento sobre esse capítulo, gostaria de explicar um pouco sobre o contexto, né, até chegar a esse momento. Então, o povo estava sendo feito de escravos no Egito por Faraó. Então, Deus ele convoca Moisés, né, se apresenta a Moisés e pede para Moisés
liderar esse povo, né? Tirar esse povo do Egito. Então, Moisés ele vai até Faraó, seguindo as ordens de Deus, para tirar o povo do Egito. O Faraó endurece o coração, não, não liberta o povo. E Deus começa a derramar diversas pragas, né, sobre o Egito, né, para provar o seu poder. Então, quando chega na última maldição que Deus libera sobre o Egito, que é matar todos os primogênitos homens, aí Faraó se comove e liberta o povo. Aí, nesse momento de transição, Deus ele chama o povo para sair do Egito e ir para uma terra prometida. Então, é nesse processo do deserto, né, que é a caminhada, né, do Egito até a terra prometida, Faraó ele manda os seus exércitos ir atrás do povo de Israel e matar todos. Então, nesse processo, Deus ele faz vários milagres, né, nesse processo. Então, enquanto estavam no deserto sendo perseguidos pelo exército de Faraó, Deus ele abre o mar para o povo passar, mata esse exército, né? O povo tem fome no deserto. Aí Deus envia comida do céu para alimentar aquele povo. O povo tem sede. Deus ele tira a água da rocha, onde não tem água, né? Deserto não tem água, então Deus ele tira a água da rocha ali, né? Faz Moisés bater na rocha e faz esse milagre para suprir toda a necessidade daquele povo. Porém, mesmo fazendo tudo isso, tendo esses milagres, todas as vezes que Moisés se ausentava desse povo para poder ir ao Monte Sinai, buscar instruções do Senhor para trazer para o povo se rebelavam, né? O povo, eles de ansiedade, ou por não aceitar muito ali não aceitar aquela espera, aquela demora, o pessoal começou a se rebelar, né? Começou a criar os próprios deuses, começou a criar os próprios ídolos para adorarem. Então, Deus vendo isso e, e se enfurecendo contra isso, Deus ele começa a criar regras dentro do meio do povo para poder disciplinar, né? Poder dar as instruções. Então aí nesse momento e pelo fato de só Moisés se apresentar a Deus e tal, o povo começou a ficar rebelde, né? Então começou a querer ter essa mesma oportunidade de se comunicar direto com Deus. Então eles começaram a criar seus próprios deuses. Então Deus vendo que isso era mal, ele viu a necessidade de se fazer mais presente perto do povo, vendo que o povo era mal, que cometia muitos pecados. Então Deus ele começou conduzir, ordenar a Moisés e a seu irmão, né, a construir uma arca, né, uma arca da aliança e também construir um tabernáculo, né, que seria uma tenda no meio do deserto onde as pessoas poderiam se achegar até essa tenda e ser perdoada dos seus pecados. Então, Deus ele quis naquele momento se fazer mais presente e estar mais perto do povo para que o povo não viesse a adorar outros deuses. Então, Deus ele fez algumas maravilhas, né, para poder provar que ele estava com o povo de Israel, que ali ele habitava naquele lugar. Então, toda vez que tinha a cerimônia ali para perdoar os pecados, de sacrifícios, Deus ele se fazia presente através de uma chama, né, nas nuvens. Então, o povo via a presença de Deus naquela tenda. Então, aonde o povo poderia se chegar. Porém, agora fazendo uma entrada aqui no capítulo 17, as pessoas tinham que se achegar para poder oferecer seu sacrifício. Então Deus, no começo de Levítico, ele determina diversas regras, né, de quais animais devem ser sacrificados, como deve ser feito. Então ele deixa especificação, ele deixa a ordenança ali do que deve fazer. Porém, as pessoas elas começaram a fazer o que, né, nesse capítulo? As pessoas começaram a sacrificar animais nos seus próprios acampamentos, né? Tinha um acampamento, aí afastado desse acampamento tinha a tenda, né, do encontro, onde as pessoas se achegavam para poder fazer sacrifícios para serem perdoadas. Então,
eu acredito que naquele momento ali devia ter uma fila gigante, as pessoas por impaciência ou elas queriam fazer sacrifícios a outros deuses. Então elas começaram a fazer sacrifício de animais a outros ídolos, a demônios e nos seus próprios locais, onde eles estavam na sua própria cabana lá que eles estavam acampados. Cada um na sua, uns faziam dentro da cabana, escondido, outros faziam fora, mas nenhum iam até essa tenda, né, de encontro. Eu imagino que devia ser uma área muito grande, né, porque era muita gente, então eles estão querendo se auto fazer essa cerimônia, né, e Deus não habitava nesses lugares. Então Deus vendo que isso era mal e que estava crescendo, Deus aqui, nesse capítulo 17, ele ordena que Moisés ele organize, né, e dê essa mensagem aí para Arão, que é seu irmão, e aos filhos de Arão, né, que Arão e seus filhos eles foram levantados como sacerdotes dessa tenda, né, onde eles eram os intermediários entre Deus e o povo. Então, todo o processo ali, todo o ritual de sacrifício, de expiação, era os sacerdotes que faziam. Então, Deus manda essa mensagem para Moisés, mandar para o Arão, seus filhos e todo o povo de Israel, né? Então, que aquilo era um pecado. Então, Deus cria essa nova regra, né? Para as pessoas levarem os animais apenas para a tenda do encontro. Então, o que Deus estava querendo dizer? Para mim, que ele iria eliminar todos que praticassem sacrifício de animais fora da tenda. Então, todos aqueles que, de uma certa forma, estivessem sacrificando em nome de Deus ou em nome de outros deuses, animais pelos seus pecados, ali as pessoas seriam eliminadas e seriam culpadas pelo sangue daquele animal derramado, né? Então, as pessoas estavam fazendo sacrifícios por conta própria e, e criando, né? Criando ali no seu meio ali novos ídolos, né? Então Deus ele se enfurece quando ele vê a gente tentando dividir a glória que é para Ele, né? Porque Ele é nosso Criador, Ele é nosso, Ele que nos deu fôlego de vida. Então acredito que Deus, quando Ele vê isso, Ele se revolta. Então Deus estava de uma certa forma querendo organizar, né, né, colocando disciplina naquele povo que era tão rebelde e mesmo diante de ver tantos milagres, as pessoas ainda cometiam esses pecados aí que não tem nem como acreditar, né, mas a gente vê que até nos dias de hoje, mesmo Deus sendo presente em nossas vidas, a gente vê que a gente sempre está cometendo algum erro contra Deus, né, então é da nossa natureza, né, a nossa natureza é pecadora, então a gente precisa sempre estar buscando a palavra, buscando conhecimento para a gente poder estar caminhando ali nos trilhos dentro dos princípios. Então, por isso que a gente faz todas as manhãs, às 5 horas, esse devocional, né? Essa entrega do primeiro momento, do primeiro horário a Deus, para a gente poder ali estar absorvendo o máximo de Deus para nossas vidas e estar seguindo uma vida de princípios para não se desviar, né? Para não enfurecer Deus e a gente acabar pegando, a gente acabar assim atraindo, né, maldição para nossas vidas. Então a gente busca sempre seguir um caminho aqui da justiça, né, os caminhos de Deus. Então Deus ele cria essa regra para disciplinar aquele povo, né, e que estava mais uma vez vivendo de rebeldia. Então mesmo Deus abrindo o mar, Deus mandando maná do céu, Deus saciando a sede no deserto, mesmo Deus fazendo as maravilhas, os milagres, e o povo ainda continuava sendo rebelde, né? Mesmo depois do povo fazer os ídolos de ouro e Moisés se revoltar, Deus quando ele viu o povo fazendo bezerros de ouro para fazer adoração, aí Deus se enfureceu, queria matar o povo. Então Moisés ele praticamente enfrentou Deus a favor do povo e quebrou os mandamentos que o próprio Deus gravou em pedra para Moisés. Então Deus teve que gravar uma segunda vez e Deus ameaçou matar o povo. Então naquele momento o povo
teve aquele temor e mais uma vez aqui na história a gente vê o povo querendo criar novas formas de idolatria. Então Deus ele estava de uma certa forma querendo disciplinar aquele povo, né? E também outro ato, né, que a gente vê aqui no livro, no capítulo 17 de Levítico, é que as pessoas estavam ali comendo sangue, né? Que também estavam bebendo. Então, fazia parte de um ritual. Então, hoje a gente conhece até algumas seitas, né, que praticam esse ato, né, de beber, né? De beber, de sacrificar bode, de beber sangue. Então, a gente conhece algumas seitas que fazem isso. Então, a gente vê que lá do Egito, de um tempo de Moisés até hoje, ainda se pratica esses mesmos atos, né? E é inacreditável a gente presenciar e ver essas coisas aí no nosso dia a dia, né? Então, Deus ele acaba proibindo o ato, né, de quem cometesse esse ato, né, de comer o sangue, de beber o sangue. Então Deus ele está aqui condenando, né, e promete ali eliminar o povo que praticar esses atos desagrada a Deus, né? Então as pessoas tinham que levar o animal apenas na tenda. Então Deus ele criou essa regra. Ele falou assim, ó, só vai ser aceito como expiação de pecado todo mundo que levar o sacrifício até os sacerdotes, ou seja, até Arão e os filhos de Arão, para que pudessem fazer essa intermediação e pudessem fazer todo o ritual ali para poder perdoar as pessoas dos seus pecados. Então ali e quem não fizesse isso, né, Deus ele estaria ali colocando a culpa, né, a morte do animal, a vida do animal na conta daquela pessoa que fez de uma forma indevida. Então, o processo correto, Deus estava de disciplina, falou assim, ó, só vou aceitar, só vou perdoar o pecado de vocês quem trouxer aqui. Quem fazer fora aqui da tenda, do tabernáculo, quem que não vier até Arão e fazer todo o ritual aqui pra gente, para espiar, para Deus espiar o pecado do povo, Deus ali não ia estar aceito, não estaria aceitando aquele sacrifício. E quem sacrificasse ia ser culpado. E Deus ele fala no capítulo 17 que ele coloca a culpa de um sacrifício indevido de um animal, como se a pessoa estivesse fazendo um assassinato, né? Matando um ser, uma vida, né? Independente se fosse um ser humano, se fosse um animal, a pessoa estaria sendo condenada e ia ter que prestar conta sobre aquela vida que ela tirou de forma indevida. Então o Deus ele proíbe, né, o povo de comer porque o sangue ele é o preço para santificar o povo, né? Então, o que Deus estava falando em relação... Tem um momento que na palavra aqui no capítulo 17 que Deus ele fala, né, que o sangue, né, que a vida do animal está no sangue, né? Então, Deus fala assim, Deus tira o sangue do animal, tira a vida do animal em favor de outra vida, né? Então, fica muito claro aqui pra gente que naquele momento ali era a graça de Deus para aquele povo, né? Era aquele favor tipo imerecido que Deus estava fazendo para o povo. Então, o que Deus estava querendo dizer ali para o povo, assim, pela minha vontade, eu mataria vocês que estão pecando, eu mataria vocês que estão errando, pela minha vontade, mas por amor, né? Por um amor incondicional, por um favor imerecido, porque aquele povo não merecia, assim como nós hoje a gente também não merece, né, a presença de Deus, porque a gente somos pecadores, então a gente não merece. Então Deus ele fez aqui o favor imerecido para o povo, né? Então ele fala assim, no sangue, o sangue da carne, né, o sangue, a vida está no sangue, né, e não na carne. Então a vida está no sangue. Então toda a vida, né, todos nós, Deus consegue que a nossa vida está no nosso sangue. Então a partir do momento que o sangue se escorre ali, a pessoa está perdendo, né, a vida. Então Deus ele afirma aqui que o sangue está na que a vida está no sangue. Então, Deus fala assim, naquela época tinha animais que poderiam ser sacrificados para alimento. Então, Deus fala assim, que todo animal que tivesse que ser sacrificado
para poder se alimentar, as pessoas tinham que fazer qual que seria o ritual que fala aqui no livro 17, que as pessoas deveriam fazer um procedimento de escorrer todo o sangue do animal antes de comer, escorrer na terra e cobrir com a terra. Então, assim, vocês podem matar para alimento? Pode, mas você não pode matar e fazer um ritual, né, com o sangue de forma indevida. Então, se você, por exemplo, se a pessoa teria que matar um boi, um cordeiro ou algum outro animal para poder se alimentar, ela deveria fazer um procedimento correto, né, que é cortar ali tirar o sangue do animal, escorrer em toda a terra. Depois que escorreu a terra, a pessoa teria que vir cobrir, né? Porque está devolvendo aquela vida para Deus. Então é muito interessante, né? E se a gente for ver essa analogia, né, do sacrifício, do sangue, a gente vê que lá na frente, né, Jesus, no dia de hoje, Jesus, ele fez isso por nós, né? Então é muito interessante, né? Essa passagem a gente consegue fazer uma comparação, né, com o sacrifício de Jesus e é muito interessante. Então, a Bíblia fala que o salário, né, que o salário do pecado é a morte. Então, o povo, ele merecia morrer pelos seus pecados, assim como nós também merecemos morrer pelo pecado. Então, Deus, ele troca uma vida pela outra. Então, o que Deus estava falando aqui, no sacrifício? O que o sacrifício simbolizava naquela época? O sacrifício simbolizava que as pessoas não estavam sendo perdoadas de graça. Tinha um preço para as pessoas ser perdoadas. E o preço para ser perdoada era uma vida pela outra. Então Deus falou assim, para mim não matar vocês, alguém precisa morrer em prol dos seus pecados. Então, para não matar uns aos outros, Deus, ele criou a regra, né, de fazer sacrifício de animais específicos para poder as pessoas serem perdoadas. Existia todo um ritual, né, que o sangue era aspergido sobre as pessoas e para que Deus ele pudesse perdoar e a pessoa continuasse a viver, né, a sua vida, né. Então, aqui fica uma analogia, né? Que todo pecado ele gera morte. Então, mesmo nos dias de hoje, se a gente comete algum tipo de pecado no nosso dia a dia, a gente estaria condenado à morte, né? Mas Jesus ele se sacrificou por cada um de nós para que hoje a gente pudesse ter vida, né? E pudesse ter essa liberdade de buscar a Deus e de ser perdoado, né, pelos nossos erros. Mas mas é necessário a gente entregar a nossa vida, né? Que né, é uma vida pela outra. Então Jesus ele entregou a vida dele, derramou o sangue dele por amor às nossas vidas, né? E então Deus ele foi o Cordeiro, né? Deus ele foi o Cordeiro de Deus, né? Que derramou o seu sangue para que a gente possa hoje ser perdoado, né? E poder viver aí o melhor de Deus. Então hoje a gente somos justificados, né, por Jesus Cristo, né, que entregou a sua vida e derramou seu sangue pelos nossos pecados, para que nós venhamos ser perdoados aí de qualquer coisa que a gente venha cometer. Só que por isso que a gente hoje, né, nas igrejas, a gente tem um ritual, né, de tomar a Santa Ceia, né? A Santa Ceia, ela é um simbolismo onde a gente come da carne de Cristo e bebe do sangue de Cristo, né, que é o Cordeiro de Deus. Então a gente faz esse ritual, né, para que a gente venha ter vida em abundância. Então a Santa Ceia, ela traz essa lembrança desse ritual que era feito lá no início ali, né, da, do povo de Deus, onde Deus estava separando o povo para esse plano. Então hoje ainda existe esse sacrifício, só que hoje a gente não faz sacrifício de animais. Por quê? Porque Deus ele enviou o seu filho que se fez como um animal, como um cordeiro, né? E se Deus sacrificou o seu próprio filho por amor de todos. Então, Deus, hoje a gente está vivendo o tempo da graça, hoje a gente vive o favor imerecido de Deus em nossas vidas, né? Então, é uma forma, esse ritual da Santa Ceia é uma forma da gente lembrar, né, da importância de Jesus, né, da importância do amor de Deus para nossas vidas. Então,
ele faz essa lembrança, né? Então a gente deve ser sempre eternamente grato e, e buscar a Deus, né, de todo o nosso coração. Então, se a gente for analisar hoje, nos dias de hoje, a gente deve, né, a Bíblia diz, né, no Novo Testamento, que a gente deve carregar, não, Jesus diz, né, que a gente deve, que quem não carregar a sua cruz, né, e não morrer para si mesmo, né, não é digno dele. Então, para sermos justificados, né, pelo sangue de Jesus, Jesus já morreu por nós, né? Então, a gente deve todos os dias carregar a nossa cruz. Todos os dias a gente deve morrer para nós mesmos, né? Então, a gente deve morrer para o pecado, a gente deve fazer o pecado morrer dentro de nós. Então, nossa natureza já é pecaminosa, então a gente sempre vai pecar, a gente sempre vai acabar deslizando em alguma coisa, a gente sempre vai acabar se irando, sempre vai acabar ofendendo alguém, sempre vai cometer algum erro que desagrada a Deus. Só que Jesus, ele foi sacrificado, né, por amor a nós, para que a gente venha ter, ter uma vida em abundância. Então hoje, quando a gente comete algum erro, a gente deve se arrepender. Então toda vez que a gente se arrepende, a gente está morrendo para nós mesmos. Então a gente deve, isso que Jesus nos fala, que o sacrifício já foi feito. Então hoje a gente não precisa se sacrificar. Hoje a gente não corre o risco de morrer pelo pecado que a gente comete, né? Mas assim, para a gente ter esse pecado, ter direito a esse perdão de Deus, é por meio de Jesus. Então a única forma de Deus hoje nos perdoar dos nossos pecados é a gente morrendo para nós mesmos aí, em nome de Jesus, né? A gente se negando, né? A gente se negando a fazer o que é errado, né? O que desagrada a Deus. Então, hoje a gente, hoje a gente tem que buscar a Deus, né? A gente tem que morrer para nós, a gente tem que entregar a Deus. Então, Deus ele já foi o sacrifício, né? Para nossas vidas. E hoje a gente pode considerar a igreja em si, como um tabernáculo, como uma tenda de encontro. Então, se a gente for fazer analogia, a gente vê que hoje ainda tem uma tenda, né? Um lugar onde Deus ele se faz presente, né? Diante do povo, para a gente poder, né? Ter ali a gente ter a presença de Deus, a gente ter aquele momento ali para poder fazer a adoração, para a gente poder se arrepender. Né? A igreja é um ambiente onde quando a gente entra em adoração, a gente consegue ali sentir a presença e a energia, né, de todo mundo ali cultuando o mesmo Deus, todo mundo cultuando o Deus, né, de Israel, o Deus das nossas vidas, e ali a gente pode ali ter um ambiente para a gente poder tá pedindo perdão, a gente está ali se arrependendo, e se arrependendo, tem coisas que às vezes a gente comete um erro e a gente se arrepende, só que depois a gente volta a cometer aquele mesmo erro, aí a gente se arrepende, aí começa com... Então, tem uma hora que esses erros, esse tipo de pecado, ele se torna um hábito. E isso aí já não é um arrependimento, isso aí já, né, já é um remorso, a gente só não é remorso, então a gente tem que realmente deixar de praticar aquelas coisas que desagradam a Deus. Então, a gente tem que procurar se arrepender e não ter remorso e sempre voltar a praticar. Então, é claro que tem coisas que a gente vai fazer que não é de um dia para o outro que a gente consegue largar, né? A gente vai se arrepender, vai ter um deslize, vai acontecer de novo, a gente vai se arrepender, só que a gente tem que largar o mais rápido possível tudo aquilo que a nossa consciência nos acusa que é errado. Então a gente deve nos libertar de tudo que é errado, tá? Então, sempre que a gente se sentir fraco, né? Sempre que a gente se sentir fraco e a nossa mente nos acusar de algo, porque o diabo ele é sujo, o diabo ele nos acusa de tudo aquilo que a gente faz de errado. Quando a gente comete um pecado, principalmente a gente que serve a Deus, que busca, e a gente vive no meio de pessoas que sabem que a gente busca a Deus, que a gente é cristão. Então quando a gente faz um deslize, a primeira coisa que as pessoas fazem é nos acusar. É falar, você não é crente, por que você fez isso? Sabe, as pessoas elas vêm nos acusar. E o diabo também, ele faz isso. O diabo, ele entra na nossa mente e fica nos acusando, né,
com o propósito de nos envergonhar, com o propósito de nos constranger e sair da presença de Deus. Então, o diabo ele tenta nos envergonhar perante Deus para nos fazer sentir envergonhado perante Deus para que a gente não se aproxime de Deus, que é praticamente o que aconteceu no início da criação, né? Onde Deus cria Adão, né? E Eva e põe no jardim e fala, ó, pode comer de todos os frutos, menos de uma árvore vocês não vão poder comer o fruto, porque quando vocês comerem, vocês vão morrer, né? Porque vão ter o conhecimento do bem e do mal ali. Então, Adão, quando Eva pega comendo do fruto proibido e Adão também compartilha daquele fruto, eles ficam envergonhados. E eles fazem o quê? Eles se escondem da presença de Deus. Então, quando Deus ele vem visitar Adão e Adão ele se esconde, ele fala, por que cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Ele falou, meu, eu me escondi porque eu errei. Então, quem que falou pra você exemplo, ele falou que se escondeu porque estava nu, mas quem falou pra você que você estava nu, né? Então, Deus já sabia de tudo que aconteceu, só que aí, né, ele fala que ele estava com vergonha porque ele estava nu e se escondeu. Então, quem fez aquilo, quem que soprou aquilo na mente? Foi o diabo, o inimigo ficou soprando na mente dele, meu, você está pelado, meu, se esconde, meu, você pecou, se esconde, Deus está enfurecido. Então, o diabo ele tem esse papel de ficar nos acusando, de ficar nos acusando, porque a gente tem o senso da justiça dentro de nós. Então, quando a gente faz algo que é errado, quando a gente comete um deslize, o diabo ele fica nos acusando. Então, o propósito do diabo é nos envergonhar. É nos envergonhar a ponto de falar, Deus, eu errei, eu não mereço nem entrar na sua presença. Então, esse é o papel que o diabo faz. Então, Jesus ele veio exatamente para poder quebrar, né, rasgar esse véu, né? Então, toda vez que a gente o pecado eles não nos afasta de Deus. O pecado ele cria uma barreira entre nós e Deus. E afasta, porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado ele faz um bloqueio entre nós e Deus. Mas quando a gente nos arrepende, Deus ele rasga esse bloqueio, derruba esse bloqueio, ele rasga aquele véu que está separando. Então essa é a importância de Jesus e esse é o amor de Deus para nossas vidas. Então, o que a gente pode aprender nesse capítulo 17 é a gente só adorar ao nosso Deus vivo, ao Senhor dos Senhores, a gente reconhecer que Jesus ele morreu por amor de mim, por amor de você. Então a gente tem que reconhecer esse sacrifício e a gente deve ali cada dia mais ter mais conhecimento da palavra de Deus, ter conhecimento dos princípios de Deus, para que a gente possa aplicar em nossas vidas e cometer o menor dos erros possíveis. E quando a gente acabar cometendo os erros, a gente deve pedir perdão a Deus, a gente deve se arrepender, né, no nome de Jesus, porque Jesus ele se sacrificou por amor a nós. Então é o favor imerecido de Deus para nossas vidas. Então, e hoje a gente também tem a presença, né? Jesus, além dele morrer por amor a nós, nos dando esse direito de ser perdoado por Deus em seu nome, em nome de Jesus, Deus ele ainda envia o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, a presença. Então hoje nós podemos ser a arca, podemos ser considerar a arca de Deus, né? A arca da aliança, porque Deus ele fez uma aliança conosco, né? Ao entregar o seu filho. Então a gente tem essa aliança, a gente tem esse livre acesso a Deus através de Jesus. Então Deus ele ainda colocou a presença dele, que é o Espírito Santo, dentro dos nossos corações para poder nos instruir do que é certo, do que é errado. Então a nossa consciência ela vai nos acusar em quando a gente fazer algo errado. E quando a gente fazer algo errado, a gente deve pedir perdão a Deus e deve corrigir os nossos erros. Então se a gente acaba ofendendo alguém de alguma forma, a gente tem que realmente pedir perdão a Deus e a gente também tem que corrigir nossos erros. A gente tem que procurar essa pessoa, se reconciliar da melhor forma para poder não ter ali nenhuma barreira aí que nos impeça e que nos envergonhe de buscar a Deus. Então é isso. A gente encerra aqui
essa mensagem. Espero que Deus ele possa ter falado com você de alguma maneira, que você possa ter sido inspirado a seguir uma vida aí de princípios e estar caminhando aí da forma correta. E que Deus ele possa te abençoar grandemente aí com essa palavra, com essa verdade, e que você consiga aí de alguma maneira aí absorver e praticar, tá? Agradeço aí você que chegou até aqui, que assistiu até o final. E em breve estaremos com mais uma mensagem. Deus abençoe vocês. Até a próxima.